A janela de transferências no futebol brasileiro reabre nesta segunda-feira, dia 3/7, e vários clubes já estão se movimentando para contratar novos jogadores. Além da necessidade da busca por reforços, vários clubes também buscam fazer caixa devido à dura realidade financeira do futebol brasileiro. Sendo assim, nesse vídeo eu estou aqui para contar para vocês todas as novidades desse vai e vem do mercado do futebol brasileiro. Nesse canal, esse é um dos conteúdos mais encontrados, então se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Dito isso, sem enrolação, se liga aí. No América Mineiro temos apenas chegadas de jogadores. O primeiro deles é o lateral direito Daniel Borges, que assinou um contrato de empréstimo até o fim de 2024. Ele se despede assim do Botafogo. Ele chega para substituir o jovem lateral Arthur, que foi negociado com o Bayer Leverkusen, e Nino Paraíba, que acabou rescindindo com o clube após ter sido citado no esquema de apostas investigado pelo Ministério Público. O América também conta com o retorno de Paulinho Boia, atacante de 25 anos, que estava emprestado no Japão para o Kyoto Sanga. Seus direitos econômicos ainda estão atrelados ao Metalist, clube ucraniano, mas ele não joga pelo Metalist desde o início da guerra entre o país e a Rússia no ano passado. No entanto, a contratação mais importante é o retorno do atacante Pedrinho, que estava no São Paulo e rescindiu seu contrato após ser acusado de agressão pela sua namorada. Importante frisar que o jogador pertence ainda ao Lokomotiv da Rússia e deve atuar no América por empréstimo. No Atlético Mineiro, a única chegada até o momento é a do volante Alan Franco, que estava emprestado para o Talleres da Argentina e está retornando. Existe ainda a tendência de que ele seja negociado com outro clube, mas existe ainda a possibilidade de que ele seja integrado ao elenco pelo novo técnico Luiz Felipe Scolari. O zagueiro Nathan Silva deixa o Atlético Mineiro em rumo ao Pumas do México por 4 milhões de dólares. O Atlético ainda vai ficar com 20% dos seus direitos econômicos. Nathan era prata da casa, tendo chegado ao clube aos 13 anos de idade. Ele tinha contrato com o Atlético até dezembro de 2025. A principal saída, no entanto, é do volante Alan, de 26 anos. O Flamengo pagou ao Galo 8,2 milhões de euros pelo jogador. Porém, o Atlético deve receber apenas uma fatia, em torno de 6,7 milhões de euros. O restante deve ser pago em demais parcelas pelo Flamengo. O Atlético Paranaense deve anunciar o lateral esquerdo Lucas Esquivel, que chegou do União Santa Fé da Argentina. Lucas tem 21 anos e foi contratado pelo Atlético por 2 milhões de dólares. Essa é a 8ª contratação mais cara da história do Atlético Paranaense. Lucas Esquivel também pode atuar como zagueiro. O Bahia deve anunciar o atacante Luciano Juba do Sport. Ele assinou um pré-contrato com o clube baiano, onde o vínculo definitivo terá validade a partir do dia 1º de setembro. Ele chegou a despertar o interesse do Vasco e do Botafogo. Na atual temporada, ele soma 9 gols e 8 assistências pelo Sport. O Sport até tentou renovar seu contrato, mas ele acabou optando por jogar no Bahia. O Botafogo vai anunciar a contratação do atacante uruguaio de 23 anos, Diego Hernandes. Ele foi contratado junto ao Montevideo Wanderers, clube uruguaio. Recentemente ele foi convocado pela primeira vez pela seleção uruguaia. Ele entrou no lugar de Georgian de Arrascaeta, que foi cortado por lesão. O Bragantino é o único clube que ainda não se reforçou para esta janela no mercado de transferências. Ainda não há saídas confirmadas também. No Corinthians, apenas o meia paraguaio Matias Rojas foi anunciado para o início desta janela de transferências. Ele tem 27 anos e é frequentemente convocado para a seleção paraguaia, onde tem 14 jogos e 1 gol. Ele também era pretendido pelo Botafogo, mas o Corinthians acabou investindo mais alto e levou o jogador. O Coritiba anunciou a contratação do volante Fran Sérgio, ex-Bordeaux.
Ele tem 32 anos e foi formado pelo Atlético Paranaense. Estava no futebol europeu desde 2013, tendo feito a maior parte da sua carreira no futebol português por Marítimo e Braga. Em 2021 foi jogar na França no Bordeaux por 4 milhões e meio de euros. No elenco atual, o Coritiba tem como volantes Bruno Gomes, Andrei e William Farias, além de Lisiero, que vem atuando na função e se recupera de lesão. O atacante Edu também reforçará o Coritiba. Ele chega por empréstimo até o fim do ano, pois não está nos planos do Cruzeiro para a temporada. No ano passado, Edu foi artilheiro do Cruzeiro com 22 gols e principal nome da campanha da Série B no acesso para a Série A no ano passado. O Coritiba, que vive péssima fase e não vence um jogo há mais de 4 meses, busca se reforçar para sair da posição incômoda do Brasileirão, a lanterna. Até o momento, o Coritiba tem apenas 4 pontos em 12 rodadas. Jogadores que não devem permanecer no Coxa são os volantes Júnior Urso, Juan Dias e Jesus Trindade e o atacante William Potker. O Cruzeiro anunciou a contratação do lateral direito Elibelton Palacios. Ele era jogador do Elche da Espanha e seu contrato chegou ao fim. Ele assina com o Cruzeiro até dezembro de 2025. Palacios é colombiano e também pode atuar como zagueiro. Ele tinha a ideia de permanecer na Europa, mas acabou assinando pré-contrato e vai defender o Cruzeiro. O volante Lucas Silva também chega sem custos após rescindir seu contrato com o Grêmio. Esta será a terceira passagem do volante pelo Cruzeiro. Ele já esteve também no Real Madrid e no Olympique de Marselha, e acabou retornando em 2017. Pelo Grêmio, ele ficou 3 temporadas, disputando 150 partidas. Porém, passou a maior parte do tempo no banco de reservas. O atacante Paulo Vitor, cria da base do Vasco, também deve assinar com o Cruzeiro. Ele tem 23 anos e estava atuando pelo Real Valladolid, clube que também pertence ao ex-atacante brasileiro Ronaldo. Ele assinou contrato válido com o Cruzeiro até 2025. Entre as saídas, o volante Richard, que havia sido afastado depois de ter o seu nome mencionado em conversas com apostadores, e o atacante Edu, que não estava nos planos e será emprestado para o Coritiba. O Cuiabá assinou a contratação do volante Lucas Mineiro, que estava no futebol da Bélgica. O jogador de 27 anos assinou um vínculo até o final do Campeonato Brasileiro. O jogador ainda pertence ao Braga de Portugal e havia sido cedido ao Westerlo, clube belga, por empréstimo na última temporada. Ele chega ao Cuiabá também por empréstimo até o fim do campeonato. O atacante Cleison, de 28 anos, também assinou com o Cuiabá. Ele retorna ao clube que jogou em 2021. Estava atuando no clube japonês Varen Nagasaki, da segunda divisão. Por lá ele disputou 25 jogos e marcou 4 gols. O Flamengo anunciou a chegada do goleiro Agustin Rossi, de 27 anos, ex-jogador do Boca Juniors. Ele havia assinado um pré-contrato com o Flamengo em janeiro, mas só poderá estrear agora a partir da abertura da janela de transferências no futebol brasileiro. O Flamengo também anunciou o atacante Luiz Araújo, ex-jogador do Atlanta United da MLS. O atleta custou cerca de 9 milhões de euros ao Flamengo. O jogador se diz muito ansioso e motivado com um novo desafio. O volante Alan, de 26 anos, que veio do Galo, também será apresentado pelo Flamengo. O Flamengo pagou cerca de 8,2 milhões de euros pelo jogador. De saída do Flamengo, o atacante Marinho, que já assinou com o Fortaleza, e o goleiro Hugo Souza, que não jogava há algum tempo e acertou um empréstimo de 1 ano para o Chaves de Portugal. 3 reforços chegam no Fluminense. O lateral esquerdo Diogo Barbosa, que acabou rescindindo com o Grêmio, chega de graça. O meia Léo Fernandes, uruguaio de 24 anos, que chega por empréstimo do Toluca do México. E o atacante Diony Gonzalez, que havia defendido o clube já em 2019. Diony Gonzalez chega do Portimonense de Portugal. A diretoria ainda busca um zagueiro para continuar reforçando o elenco. No Fortaleza, assim como já foi dito, o atacante Marinho chega para reforçar o elenco.
O Flamengo receberá cerca de R$ 2 milhões pelo jogador, por ter liberado o atleta 6 meses antes do fim do contrato. Marinho, de 33 anos, chega para substituir o atacante Moisés, que havia sido negociado. O Fortaleza pagará a Marinho salários e luvas generosos que podem chegar a mais de R$ 20 milhões. Ele assina contrato até dezembro de 2025. O Goiás anunciou a contratação do volante Luiz Oyama do Botafogo. Ele chega apenas por empréstimo, até o fim do ano. No Grêmio, até o momento, apenas saídas. Assim como já foi dito, o lateral esquerdo Diogo Barbosa assinou sua rescisão e jogará no Fluminense. Já o volante Lucas Silva jogará pelo Cruzeiro. O meia Cauã Kelvin, de apenas 18 anos e com apenas 2 partidas pelo profissional do clube, teve 70% dos seus direitos econômicos cedidos ao Braga. Os valores da negociação não foram revelados. Já o atacante veterano Diego Souza deixa o clube após 3 anos devido ao término do seu contrato. Ele ainda deve pensar se segue jogando em algum outro clube ou se anuncia a aposentadoria. O Internacional deve ter o retorno do lateral esquerdo Paulo Victor. Ele havia sido emprestado ao Vasco da Gama e está retornando. Ener Valencia, que disputou a última Copa do Mundo pela seleção equatoriana, também foi anunciado em um contrato de 3 anos. O atleta estava jogando pelo Fenerbahçe da Turquia e cumpriu o último compromisso ajudando a sua equipe a vencer a Copa da Turquia ao fazer 2-0 no Başakşehir. O Fenerbahçe até tinha interesse na renovação, mas o Internacional acabou convencendo o atleta a assinar. No Palmeiras, até o momento, apenas saída. O atacante Giovani teve 50% dos seus direitos econômicos vendidos ao Al Sadd, time do Catar. A outra metade segue sendo do Palmeiras para a tentativa de uma valorização futura. Outros jogadores que não fazem parte dos planos devem se despedir do Palmeiras, como o meia Bruno Tabata e o atacante Rafael Navarro. Na equipe do Santos também apenas baixas. O zagueiro Maicon assinou com o Vasco da Gama. O zagueiro Eduardo Bauerman saiu sem custos para o Alanyaspor da Turquia. Vale lembrar que o zagueiro havia sido suspenso pelo STJD por 12 partidas devido ao esquema de corrupção de apostas esportivas. E o atacante Ângelo foi vendido ao Chelsea por 15 milhões de euros. Mas como já havia dito em um outro vídeo do canal, ele não deve jogar por lá, e sim deve integrar o elenco do Strasbourg por empréstimo. Outro jogador que pode sair devido às notícias de última hora é o atacante Soteldo. Ele foi afastado por indisciplina e está sendo oferecido a outros clubes brasileiros. No São Paulo, o Alexandre Pato está de volta. Ele assinou sem custos, já está recuperado de uma cirurgia no joelho e já tem treinado com seus companheiros. É a terceira passagem do jogador pela equipe do São Paulo. Pela equipe paulista, ele já atuou em 136 jogos e marcou 47 gols. Pelo Vasco da Gama, assinaram os zagueiros Maicon, ex-Santos, o atacante Serginho, ex-Giresunspor da Turquia, e o zagueiro chileno Gary Medel, ex-Bolonha. Gary Medel tem 35 anos e gostou da proposta apresentada pelo Vasco da Gama. O contrato assinado deverá ser válido até o fim de 2024. Medel disputou 2 Copas do Mundo e fez parte da geração de ouro do Chile, com 155 partidas disputadas pela seleção. Entre as principais saídas, o lateral esquerdo Paulo Victor, que retorna de empréstimo ao Internacional, o volante Andrei Santos, que também retorna de empréstimo ao Chelsea, e o atacante Vinícius, que será emprestado para o Sheriff da Moldávia. Bom, essas foram as principais notícias do mercado da bola do futebol brasileiro nesse início de janela de transferências. Se você curtiu o conteúdo, dá o like e se inscreve no nosso canal. Voltaremos a qualquer momento para novas informações. Até o próximo vídeo.